Oi, meus amores dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ronise Midori e nós vamos hoje trabalhar um pouquinho mais de sintaxe. Lembrando que sintaxe é o assunto do todo ano dos sétimos anos, porque é o assunto mais importante que nós temos, então nós vamos fixar bem, trabalhar ele várias vezes, vamos ficar até meio que enjoados deles. Mas é importante que vocês saibam bem esses itens para que vocês cheguem em oitavo, consigam fazer a classificação das orações subordinadas, que é uma sequência deste, e que vá para o ensino médio também, fazendo essa prática com bastante competência. O que acontece? A análise sintática é um dos itens que mais cai na língua portuguesa durante os concursos. No Enem também cai, e vocês estão já se preparando para entrar nessa parte, desse pensar no futuro, tá? Então, esse futuro que vocês estão aprendendo agora, né, estão aprendendo esse conteúdo, para no futuro poder fazer a faculdade. Quando pensar na faculdade, dependendo da faculdade, vocês vão ter que fazer muito mais prática dentro de uma área ou outra. E aí é importante saber isso, porque esse item de sintaxe cai bastante, tá, na língua portuguesa. E aí vocês vão treinar bastante agora. O ano que vem vai ter alguma coisa relacionada, mas não a sintaxe em si. E no nono ano a gente repete isso tudo novamente, o estudo de todos os conceitos que vocês vêm aprendendo desde o quinto ano, tá? Então é uma repetição, um aprofundamento por área, tá? Então vocês vão ver coisas que vocês não viram agora, que vão ver depois, e assim por diante. Mas é importante que vocês saibam bem esses termos da oração, tenham consciência de quais são, entendam a frase para poder fazer. Eu fiz aqui um resumão de tudo que a gente já estudou, do que eu trouxe, inclusive alguns slides que eu já coloquei antes, para vocês lembrarem que está naquele outro slide, e fiz uns exercícios. Então, nós vamos revisar e treinar, tá? Isso vai acontecer durante o ano várias vezes, como se estivesse na sala de aula, beleza? Então, vamos lá. Os termos das orações são os itens que você precisa para se comunicar de forma real. O que é de forma real? Quando eu falo alguma coisa, a outra pessoa me entende porque a minha comunicação está completa. Ela não deixa brecha. Então, essa é a função dos termos da oração. Os termos, então, eles vêm para que você não fique falando e a outra pessoa não te entenda, ou que a outra pessoa fale e você não entende. Então, essa sintaxe é essa função. Qual é o trabalho das palavras naquele momento da comunicação? Em algum slide atrás, eu fiz esse mapa mental para vocês, em que eu coloquei que além dos núcleos que a gente não poderia esquecer, que dentro da oração vem os termos essenciais. Dentro dos termos essenciais eu tenho as classificações do sujeito e do predicado, que é o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, o indeterminado e a oração sem sujeito. As classificações, o tipo do predicado, que é o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Também tem, dentro da oração, termos integrantes que são relacionados também aos essenciais, que é o predicativo do objeto, o predicativo do sujeito, o agente da passiva, os complementos verbais, que é do tipo objeto direto e objeto indireto, ou às vezes o uso dos dois, objeto direto e indireto, e o complemento nominal. Além desses, ainda tem os termos acessórios, que é o disjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Tudo isso vocês já viram? Já. Você já conhece? Já. Precisa treinar? Precisa. Eu sei que, às vezes, parece que é muita coisa, mas a gente só vai conseguir dominar todo esse conteúdo se a gente treinar. Então, todas as vezes a gente vem, repete, relembra, tá? E aí, se ficar na dúvida, não há problema nenhum. Manda recado que a gente dá um jeitinho de revisar essa parte. Se vocês acharem que ainda assim não está sendo suficiente, a gente dá um jeito de revisar de outro jeito, fazer exercícios diferentes, tá? Mas o importante é que vocês saiam do sétimo ano sabendo sintaxe. Então, vamos lá. A parte mais importante na prática da sintaxe, como eu falei para vocês há um tempo atrás, é reconhecer o verbo. Sempre que o nosso estudo de sintaxe estiver envolvido, o verbo é uma parte importante,
Por quê? Pelo verbo, eu consigo determinar o sujeito, consigo determinar também onde é que começa, ou a parte mais importante do predicado, ou onde tem o predicado. Então, ele é importante. Dentro do termos essenciais, que eu já falei para vocês, eu tenho o sujeito simples, por causa de que ele só tem um núcleo, uma palavra. O sujeito composto, quando ele tem mais de um núcleo, mais de uma palavra, que é importante na condição do sujeito. O sujeito oculto, quando o sujeito está escondido, ele não aparece na frase, ele é invisível, mas eu sei que ele existe porque o verbo me diz qual é a terminação, né? Qual é a conjugação dele, e eu sei que ele é conjugado em eu, tu, ele, nós ou vós. Sujeito indeterminado, quando é conjugação no eles, não está na frase, mas é eles, ou é ele mais ser. Então, o verbo está lá presente, me identificando esse tipo de conjugação. Oração sem sujeito é quando eu tenho uma ação da natureza, que por ser executada por processos, eu não tenho um executor, eu não tenho um sujeito. Então, eu tenho um processo, oração sem sujeito. Neste caso aqui, eu tinha usado a Maria Paula, né? E que, apesar de ser um nome composto, eu vou colocar como sujeito simples, porque Maria Paula, o Paula é um diferencial da Maria. Toda Maria é Maria, mas a Maria Paula é somente aquelas que tem Paula, então é um diferencial. Tanto que no dia que a gente vai fazer, vocês foram fazer anteriormente a cruzadinha, ela ficou na dúvida como é que ela ia se identificar, porque o Maria acompanha várias pessoas na família dela, tá? E aí ela tinha ficado na dúvida como é que eu ia entender aquele monte de repetição de nome. Às vezes, a gente dá homenagem às pessoas, então a Maria é uma homenagem. Então, tinha que repetir. Então, mas Maria Paula é só ela, né? Paula é uma classificação diferente dela, então um predicativo só dela, tá? Então, uma qualidade só dela, tá? Então, Maria Paula, sujeito simples. Maria Paula e Lívia, sujeito composto. Comprou. Ele comprou, então, sujeito oculto. Compraram. Eles compraram. Sujeito indeterminado. Choveu. Oração sem sujeito. Classificação do predicado tem a ver com o núcleo do predicado. Quando é verbo de ação, é sempre o predicado verbal, porque a ação é o mais importante. Quando é verbo de ligação, o predicativo do sujeito é a parte mais importante, então é o núcleo por nome. Então eu tenho Alexandre jogou xadrez, jogou é o verbo, é a palavra mais importante, o núcleo predicado verbal. Alexandre estava feliz, estava verbo de ligação, feliz é o meu núcleo do predicado, então predicado nominal. Alexandre jogou feliz xadrez, jogou um verbo, feliz, um adjetivo, né, um predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois tipos de predicado, dois núcleos diferentes, portanto, predicado, verbo nominal. Lembre-se bem que isso aqui depende de conhecer o meu verbo, conhecer e entender a minha frase. Termos integrantes e acessórios. Então, além dos essenciais, nós temos os integrantes, que são os complementos verbais, o nominal, o agente passivo e predicativos. O complemento verbal, ele completa verbo. Completa o que o verbo está querendo passar de informação. Se for um complemento que vai direto, sem a presença da preposição, objeto direto. Se for um complemento com o auxílio da preposição, objeto indireto. Tá? Então, o complemento verbal, ele vem ajudar o verbo na sua transitividade. Então, o verbo fica verbo transitivo ou verbo intransitivo, se não precisar de ajuda. Transitivo, ele vai precisar de ajuda e eu tenho que indicar qual tipo de ajuda que eu estou usando. E aí, esses verbos que vão vir com o complemento. Mas se eu estiver completando uma palavra, né, com a ajuda da preposição obrigatória, eu tenho um complemento nominal. O que é um complemento nominal? Eu tenho uma palavra que precisa ser acrescida nessa compreensão e ela tem uma preposição obrigatória. Se acontecer esse caso, então eu tenho um complemento nominal.
Predicativo do sujeito e predicativo do objeto são qualidades, são características essenciais para que eu entenda a frase e que estão lá no meu predicado. Então, o predicativo do sujeito, por exemplo, vem depois do verbo de ligação. E o predicativo do objeto vem sempre depois do objeto. Né? Então, mas ele é essencial que eu entenda o que está acontecendo, porque senão eu não vou entender. O agente da passiva, ele aparece quando o sujeito não faz ação, né? E a pessoa que fez, o ser que fez a ação, está presente na frase. Então, o sujeito é um sujeito paciente e o agente da passiva se encontra na frase. Os termos acessórios, eu tenho o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, aposto e o vocativo. O adjunto adnominal vai estar sempre perto do nome, né? E vai ampliar o sentido da palavra, do termo. O adjunto adverbial é aquele que completa o sentido do verbo, ele vai ampliar o verbo, tá? A compreensão do verbo. O aposto é aquela informação que vai ser inserida, e aí eu lembro vocês que tem vários tipos. Explicativa, quando eu estou dando uma explicação de algo anterior. Resumidor, quando está resumindo o que já foi dito. Distribuidor, distributivo, né? Aquele que distribui para vários itens aquela informação. Oracional, quando é uma frase que vem completando a informação, né? Explicando, vem acrescentando uma informação, uma oração inteira. Especificador, especificativo, quando tem uma especificação, ele tá limitando, estou especificando mesmo, tá? Desculpa. Enumerativo, aquele que está enumerando alguma coisa. Então, eu tenho vários itens que eu quero colocar para ser enumerado, então eu vou colocar aqui. E o comparativo, aquele que eu estou fazendo uma comparação. O vocativo são termos que indicam a pessoa que eu estou que eu estou chamando, tá? Mas que nem sempre, ou às vezes não é mesmo o sujeito da oração. Às vezes pode ser a pessoa só que está me ouvindo. Mas às vezes, se ele não é obrigatoriamente a oração. Se for nome de alguém, eu vou ver se ele está no sujeito. Aí ele vai ser sujeito e não vocativo, tá? Então tome bastante cuidado com isso. Vocativo pode usar nome, mas não quer dizer que seja sujeito. Vamos para a análise sintática, então. Samuel e Maurício marcaram um gol cada na partida. Samuel e Maurício marcaram um gol cada na partida. Quem marcou o gol? Samuel e o Maurício. Eu tenho dois núcleos do sujeito. Então, eu tenho o sujeito composto, que marcaram, que é um verbo, um gol cada na partida. Então, aqui eu tenho marcaram, que é o verbo. Marcaram o quê? Então, é um verbo transitivo direto. O gol, que é o objeto direto. Um gol cada. Esse cada é um aposto, que é distributivo, porque aqui é um gol para o Maurício e um gol para o Samuel, tá? Na partida, adjunto adverbial. Então, sujeito composto, predicado verbal, adjunto adnominal no e, tá? Verbo transitivo direto no marcaram, objeto direto um gol, cada aposto do tipo distributivo, mas se vocês colocarem só aposto, tá tudo bem na análise sintática, tá? Eu quero que vocês saibam para entender, mas se você lembrar que é um aposto, já tá legal para mim. Na partida, adjunto adverbial. Esse um aqui, ele também é adjunto adnominal, tá? Por quê? Porque ele faz parte do objeto, mas ele não é uma preposição, então também é um adjunto adnominal. Resolvemos os preparativos da festa sem a ajuda da professora. Essa é a segunda frase que estava lá. Resolvemos os preparativos da festa sem a ajuda da professora. Quem resolveu? Nós, sujeito oculto. É nós, mas é sujeito oculto. E tem o núcleo do predicado. Resolvemos o quê? Verbo transitivo. Direto. Ou os preparativos do objeto direto. Preparativos de quê? Preparativos de quê é uma palavra.
que eu vou colocar da festa um especificador, um complemento, um complemento nominal. Por quê? Porque se eu parar, resolvemos os preparativos, eu não sei do que. Preparativo de quê? Da festa. Então, eu preciso de um complemento nominal. Sem ajuda, adjunta adverbial de modo, da professora, adjunta adverbial de companhia. Predicado verbal. Ok? Então, lembre-se o quê? Quando eu coloco os núcleos, eles me facilitam saber que tipo de classificação eu tenho, mas saber entender também é importante. Poderia colocar aqui uma chave inteira e colocar assim 2 adjuntos adverbiais? Poderia, tá? Não há problema nenhum nisso. Ok? Belezinha? Terceiro. Recebe-se contas aqui. Recebe-se. Quem recebe? Alguém recebe. Que é um índice de determinação. Ele recebe, mas eu não sei quem é ele. Recebe-se, qualquer pessoa dali recebe. Então, sujeito indeterminado, núcleo do predicado, porque é um verbo. Verbo transitivo direto. Recebe-se o quê? Contas. Então, objeto direto. Aqui é o adjunto adverbial de lugar, tá? Então, predicado verbal. Beleza? Então, vamos mais. Meninas gostam de flores perfumadas. Bons alunos preferem qualidade à quantidade. Os pais, Gustavo, trabalham felizes pelos filhos amados. A casa foi derrubada pelos ventos. Tem mais 4 orações para vocês. Vamos lá. Meninas gostam de flores. Meninas, sujeito simples, núcleo do sujeito. Gostam, verbo transitivo. De quê? De flores. Tem uma preposição aqui obrigatória, né? Para gostam de quê? Né? Tem o núcleo do objeto indireto, verbo transitivo indireto. Perfumadas é a qualidade das flores. Então, adjunto adverbial, adnominal, predicado verbal. Beleza? Bons alunos preferem qualidade à quantidade. O que determina a transitividade do verbo é o que eu tenho na frase, tá? Então, bons alunos preferem o quê? Quem prefere? Bons alunos. Então, sujeito simples, porque alunos é o meu núcleo do sujeito. Bons é a qualidade dos alunos, adjunto adnominal. Preferem o que a que? Qualidade a quantidade. Quem prefere algo a alguma coisa. Por isso, eu não posso colocar aqui como um aposto, alguma outra coisa, uma referência, porque o verbo prefere, ele é um verbo que eu preciso sempre perguntar, prefere o que a que? Porque senão eu não dá completo a minha informação. Então, o verbo transitivo direto e indireto, porque eu tenho duas perguntas, prefere o que a que, ao que, né? E aí, esse a aqui é uma preposição. Então, qualidade, objeto direto, objeto indireto, a quantidade. Predicado verbal, porque prefere é uma ação. Ok? Então, eu tenho 2 tipos de objetos e o prefere verbo como meu núcleo do predicado. Os pais, Gustavo, trabalham felizes pelos filhos amados. Quem trabalha feliz pelos filhos? Os pais. Então, o sujeito simples, os pais, os adjunto de nominal, né? Trabalham felizes pelos filhos. O pai trabalha feliz. O pai trabalha uma ação, ele está feliz. Os pais ficam felizes. Predicado o verbo nominal, tá? Pelos filhos. Pelos filhos, objeto. Trabalham pelos filhos, objeto indireto. Amados, adjunto adverbial. Felizes é o predicativo do sujeito, também é o núcleo do meu predicado nominal, por isso que eu coloquei esse ele em minúsculo aqui. Esse é um verbo, esse é um nome, predicado verbo nominal. Ok? Agora o último, a casa foi derrubada pelos ventos. Sujeito simples, adjunto de nominal, foi derrubada uma locução verbal. Já sei o que aconteceu, foi derrubada, a casa caiu. Não tenho discussão. Mas pelos ventos é uma informação que indica que quem derrubou minha casa foi os ventos. E tem uma agente da passiva. Beleza? Bom, essa é um treino de sintaxe com a revisão e treino. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas que vocês tenham aí.
Os exercícios estão no portal do Classroom e no EDEB. Os exercícios não são diferentes. O Classroom e o EDEB têm o mesmo exercício, tá? Só que se você não conseguiu baixar de um lugar, você pode baixar do outro. Beijos para todos, morrendo de saudades e até breve.